Este é o TV Acipan, um programa sobre a Associação Empresarial de Pará de Minas. O episódio de hoje destaca os primeiros passos e vitórias da entidade. Você vai ver também causos da Acipan com Eduardo Leite e vai conhecer um dos serviços oferecidos pela associação, o Posto de Atendimento Pré-Processual, mais conhecido por PAPRE. A Farmácia Cruzeiro é tradição quando o assunto é a venda de medicamentos em Pará de Minas. Neste programa, Jader Leitão conta um pouco da história do empreendimento. Ainda nesta edição, você vai saber sobre processos ambientais com as dicas de gestão da Cláudia Adélia. Fique com a gente! Ao longo das suas gestões, a Acipan acolheu pessoas que mudaram a sua história. Levi Altivo, mais conhecido como proprietário da Casa Levi, foi um dos paraminenses que transformou o rumo da organização. O empresário participou dos primeiros passos da fundação da Acipan e lembra com orgulho as idas e vindas com a sede e a primeira vitória conquistada pelos associados. É sempre uma emoção para a gente falar sobre a associação comercial, hoje a Acipan. Eu participei, tive o prazer de participar desde os primeiros encontros para a formação dessa entidade que veio proteger tanto o comerciante, que não tinha como lutar contra tanta coisa que havia contra a gente, fiscalizações desajeitadas, etc. Tudo bem. Participamos, então, resolvemos criar a Associação Comercial. Juntamos um grupo de comerciantes, fizemos uma reunião e alugamos aqui, onde hoje é o prédio Edifício Faria Mendes, um casarão que tinha ali. Alugamos, reunimos e vimos que precisava fundar a Associação Comercial. Ali ela ficou. O primeiro presidente foi o Mário Viana. Tem o livro dos 50 anos que mostra tudo aí. E o Hélio Amaral, que era um atuante comerciante, foi o primeiro vice. Dali estava muito apertado, inclusive para fazer pagamentos. Tivemos atrasos. E fomos, então, à procura de um outro cômodo. Arranjamos na Rua Manuel Batista. Hoje é onde abriu para fazer a Rua São Paulo. Um casarão de pessoas amigas da Amália Torres e família. No segundo mandato, Joaquim Pereirinha assumiu no lugar do Mário Luiz Viana. Mário Viana. E me convidou para ser o seu secretariado, juntamente com tanta pessoa que fez parte, o Zezinho Xavier, grande amigo, pai da Ângela, que foi a elaboradora do livro dos 50 anos, juntamente com o Elias Diniz, mais tarde. A história da Acipan é composta por muita luta e empenho. A aquisição do primeiro imóvel próprio da entidade é considerada uma grande vitória. Fomos conseguindo devagar as etapas, muita luta da entidade com muito pouca rentabilidade. Dali ficamos ali não sei quanto tempo, e eu como secretário algumas vezes. Passamos para a Rua Delfim Moreira e conseguimos lá, na presidência do Hélio Marinho Amaral, conseguimos a aquisição do cômodo próprio. Foi a primeira vitória nossa. Levi relembra quando assumiu a presidência da Acipan, em 1976. A ideia do empresário foi estabelecer pilares fortes na associação, baseados no trabalho e compromisso com os associados. Até que veio na minha mão como presidente. Quando eu assumi em 76,
a associação estava bem paralisada. O presidente que me antecedeu talvez era muito ocupado e tudo, não podia estar dando o que a associação precisava. Então, ela estava, como diziam na época, agonizando. Foi a época, então, me pediram que eu assumisse a presidência. Eu assumi em 76 até 77, apesar de muito ocupado naquela ocasião. Eu trabalhava demais no comércio, e tinha a Casa Levi, viajava muito e tudo. E, então, mas mesmo assim, nós, à noite, reunimos toda semana. Eu, os diretores, escolhi bons diretores, separei os setores da cidade, todos para cada um na campanha de conseguir mais associados para a associação. Eles falaram comigo, vamos aumentar o preço, aumentar a mensalidade, por quê? A associação não sobrevive. Eu falei, não, primeiro tem que mostrar serviço, vamos mostrar serviço e adquirir, conseguir muitos associados e não mexer em preço. E fiquei um ano lá até passar para o Dim Marim. Mas neste ano conseguimos deixar a associação com aproximadamente ou perto de 500 associados. Eles me brigavam comigo, o diretor, está nos apertando muito, a gente é muito ocupado. Falei, tem que trabalhar, porque é entidade importante e de futuro para a cidade. Os projetos da CIPAM contribuem para o desenvolvimento de Pará de Minas. A aquisição de um terreno anos atrás possibilita hoje com que uma escola esteja de portas abertas. Conheça agora um caso do Eduardo Leite. Pará de Minas tinha um projeto de shopping, né, que não foi para frente. Nós tínhamos uma construção abandonada há vários anos na cidade, e que a gente via a possibilidade de se criar alguma coisa que pudesse trazer desenvolvimento para a cidade. Então, o Grupo Mais, juntamente com a CIPAM e todas as entidades que promovem o Grupo Mais, na época, ela fez um estudo sobre a área, fez um estudo sobre o que poderia ser ali. Identificamos que o CETAL, que era um centro tecnológico de alimentos da FIENG, seria uma opção interessante para se fazer. Só que o imóvel era um imóvel particular, né? E a gente precisava que a prefeitura comprasse o terreno e doasse o terreno para a FIENG, para que a FIENG, então, construísse essa escola. Então, essa negociação com a FIENG já estava mais ou menos em andamento, já estava conversado com a FIENG, tinha todo um projeto, né? Mas faltava a prefeitura comprar esse terreno. Então, para a gente conseguir isso, e até de certa forma forçar a prefeitura a comprar esse terreno, ela enxergando que aquilo ali seria interessante para a cidade, nós promovemos uma audiência pública na Câmara Municipal. Nós conversamos com o presidente da Câmara na época, ele autorizou, aprovou, e nós marcamos essa audiência pública, onde seria apresentado esse projeto do CETAL nesse terreno onde que já existia edificação. Na época, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, declarou a pandemia da gripe H1N1. O surto global caracterizou-se por uma variante de gripe suína e, para conter a propagação da doença, uma das medidas tomadas foi a barreira sanitária, onde aglomerações estavam sendo evitadas, estavam proibidas, etc., né? Mas nós marcamos a audiência, não tinha problema nenhum. No dia da audiência pública, a secretária da Saúde procurou, né, a promotora, e falando que não podia ter a audiência pública por causa do surto da H1N1. Né? Então, a promotora comunicou conosco, marcou a reunião, nós fomos lá no gabinete dela, né, e sentamos, discutimos, e a secretária não queria, não permitir de jeito nenhum que se organizasse a audiência pública. Mas já estava tudo marcado, as pessoas convidadas, os deputados representantes da cidade, todo mundo convocado.
Com muita conversa e negociação, a entidade conseguiu manter a realização da audiência no horário e data marcada. A condição para isso foi a limitação do número de pessoas no recinto. E foi feita essa audiência com essa limitação de pessoas. E aconteceu um caso engraçado, porque um dos deputados de Pará de Minas chegou lá para participar da audiência, mas não podia entrar porque já tinha um número de pessoas lá dentro da Câmara. Então, nós tivemos que pedir a uma das pessoas que estavam lá dentro do recinto para saírem lá de dentro para o deputado poder entrar e participar da audiência pública. Mas, apesar de todos isso, a audiência aconteceu, né? Foi muito boa, e pouco tempo depois a prefeitura comprou esse terreno, né? E pagou esse terreno parcelado, né? Durante vários anos. Só que quando terminou de pagar o terreno, que poderia já doar para a FIENG, etc., a FIENG não tinha mais esse projeto do CETAL, né? Mas ela tinha outros projetos. Então acabou concluindo agora recentemente a inauguração do SESI nesse mesmo imóvel que era para ter sido o CETAL. Né? Então mudou-se um pouco a finalidade, mas de qualquer forma foi bem aproveitado o imóvel, né? Que não é o CETAL hoje, mas é o SESI, uma escola muito boa, uma escola profissionalizante, que está em pleno funcionamento. Com a proposta de oferecer suporte aos associados, o Posto de Atendimento Pré-Processual, PAPRE, é um dos serviços oferecidos pela CIPAM. O trabalho de conciliação consiste em realizar audiências de caráter extraprocessual em questões sobre os direitos patrimoniais disponíveis. Nós temos um serviço que a gente oferece para o nosso associado, que é o PAPRE empresarial. São os postos de atendimento pré-processual. É um braço do SEJUSC, aqui da comarca de Pará de Minas, que são centros judiciários de solução de conflitos e cidadania. Então, é uma parte do SEJUSC que é voltada à parte empresarial. Então, aqui, o nosso associado, ele entra na central do associado, tudo pela internet, tudo de forma eletrônica, preenche um formulário e ele dá entrada no procedimento aqui na CIPAM. Esse procedimento, o objetivo dele é para realmente solucionar o conflito de forma pacífica, né? A tentativa da celebração de um acordo, como acontece lá, muito próximo do que acontece nos juizados especiais, né? Aquela audiência de tentativa de conciliação entre as partes. Então, a gente faz isso aqui na CIPAM, né? Que é esse serviço importante aqui que a gente presta para o empresário, para o nosso associado. Esse serviço ele é bem célere, né? Ele se difere do trabalho que é feito no judiciário, porque ele é muito célere, ele é sem muitas formalidades, né? Não tem tanta burocracia e tem surtido um efeito muito positivo. Tem uma procura bem razoável, né, dos comerciantes que têm acesso a essa informação, por isso é importante a divulgação, porque muitos às vezes não sabem da existência desse importante serviço aqui na CIPAM, que vem solucionar qualquer tipo de conflito que seja de direitos disponíveis. Então, ele não vai poder trazer nenhuma demanda relacionada à família, a questões referentes à parte trabalhista, mas todas as outras questões que envolvem aí, especificamente o direito empresarial, a área empresarial no seu negócio, né, ele vai poder trazer essa demanda aqui para a CIPAM. Questões de cobrança, conflitos com fornecedores, né, com clientes. Então, ele pode solucionar aqui com a ajuda da CIPAM. Completando 88 anos de fundação, a Farmácia Cruzeiro é referência quando o assunto é a venda de medicamentos em Pará de Minas. Além da boa reputação construída ao longo do tempo, o local também mantém as raízes de uma administração passada por gerações. Com 3 unidades espalhadas pela cidade e mais uma em construção, o desejo é continuar garantindo bom atendimento com compromisso e responsabilidade. A Farmácia Cruzeiro foi fundada pelo meu avô, Júlio Leitão, em 1934. Por isso está fazendo 88 anos esse ano. E desde a sua fundação, o meu pai também trabalhou com o meu avô. E meu pai, Jurandir. E veio nessa trajetória até que depois eu formei na década de 80, eu me formei como farmacêutico, vim trabalhar com meu pai. Meu avô já tinha falecido e a gente continuou
E hoje eu estou sozinho aqui, tomando conta, juntamente com meus outros farmacêuticos, meus funcionários, meus colaboradores, que nos ajudam muito. A gente possui hoje 3 lojas e já estamos construindo, preparando para uma 4ª loja, tá? Que é um outro objetivo que a gente tinha. E é isso, a Farmácia Cruzeiro está hoje a farmácia mais antiga de Pará de Minas, a mais tradicional, e a gente está no mercado aí sempre batalhando para levar a população de Pará de Minas e região melhor atendimento com responsabilidade, com ética, respeitando o receituário médico e fazendo o possível para dar o melhor para a população. Com carinho, Jader relembra a trajetória do pai, que por mais de 70 anos contribuiu e zelou pelo crescimento da drogaria. O que eu acho que mais marca aqui assim, é a presença do meu pai. O Jurandir, todos os dias que eu estou aqui no atendimento aqui da farmácia, não passa nem um dia que as pessoas lembram dele, falam dele com muita a gente sente assim aquela alegria, aquela saudade de falar dele e tudo. Eu acho que toda a história da Farmácia Cruzeiro ainda ela é alicerçada ali no Jurandir Leitão. Jader foi o último empresário a ser homenageado pela CIPAM antes do período de isolamento imposto pela pandemia do Covid-19. Neste ano, chegou o momento do farmacêutico repassar esse reconhecimento a mais um colaborador destaque em Pará de Minas. Eu fui agraciado, né, com esse prêmio, aí, com esse troféu do empresário do ano em Pará de Minas. Foi em 2019, agora deu esse salto aí por causa da pandemia. E a CIPAM volta esse ano aí com esse troféu novamente. Eu devo passar esse cargo aí para o próximo aí, que por enquanto é uma surpresa, né? A gente não sabe ainda quem vai ser o eleito. A CIPAM é um grande parceiro nosso e de todo o comércio. A gente tem vários apoios da CIPAM, as promoções, convênios, consultoria com psicólogo, consultoria na parte tributária, jurídica. A CIPAM tem um papel muito importante aqui no comércio de Pará de Minas, no comércio e na indústria, né? E a CIPAM já vem com vários anos aí nos ajudando e fazendo parte desse crescimento do comércio de Pará de Minas. A CIPAM está sempre com esse dinamismo aí, né? Ela está sempre participando de tudo, são as datas comemorativas, as promoções e tudo, e a CIPAM sempre traz cursos, né, para a gente de aperfeiçoamento. É muito importante o papel da CIPAM aqui em Pará de Minas. Para os colaboradores da CIPAM, uma boa gestão vai muito além da manutenção da área administrativa ou financeira. Os associados mostram cada vez mais uma preocupação com o meio ambiente. A CIPAM tem uma parceria com a Millennium Engenharia, pensando na regularização e sucesso das empresas quando o assunto é processos ambientais. Com a parceria, os associados da CIPAM, que trabalham com produção rural, por exemplo, possuem um cuidado especial com as normas. O produtor rural, atualmente, para ele estar licenciado e correto com as normas de meio ambiente, ele tem que ter o CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural, que não tem prazo mais, ele já venceu, só que a pessoa pode estar cadastrando ainda, perde um pouquinho dos benefícios da legislação, mas pode cadastrar e deve cadastrar, porque isso está na legislação ambiental. Ele tem que estar com o uso da água regular. Se a pessoa às vezes fala assim, mas eu uso poço artesiano ou eu uso um semi-artesiano, eu pego água na nascente, e é pouco. Mas esse pouco está sendo usado de um recurso hídrico. A água é pública, né? Então você tem que estar regularizando. A gente tem o uso insignificante da água, que tem um limite para água profunda, que seria poço, nascente, 10 metros cúbicos por dia que a pessoa pode usar. E se for a mais do que isso, é considerado outorga, né? Então aí tem um processo, a gente tem que é um processo mais demorado, mais oneroso, mas que a pessoa tem que fazer, né? É obrigação dela.
Então, e o licenciamento. Às vezes a atividade da pessoa, porque a gente tem propriedades pequenas aqui em Pará de Minas, né? Então essas propriedades não precisam talvez do licenciamento completo, mais complexo, mas ela tem que ter pelo menos a certidão de dispensa. Para estar, ela vai estar pronta, né? Ali, se tiver uma fiscalização, ela não vai estar infringindo a legislação. Para evitar uma dor de cabeça futura sobre a legislação, a dica da engenheira é manter uma atenção constante ao solicitado pelo governo. Para não cometer infração e não ter penalidades piores, né? Porque às vezes o pessoal fala assim, porque antes da mudança da legislação, o pessoal tinha aquele conceito assim, eu vou esperar multar, que a multa é baratinha, e hoje com a mudança da lei, tá um absurdo, é muito caro. Então muitas vezes é melhor você regularizar do que você cometer infração. E às vezes, uma dica também que eu dou, porque o pessoal, agora nós estamos numa época que o pessoal às vezes precisa cortar uma árvore, fazer uma intervenção ambiental. E nessa intervenção tem processos que são mais rápidos, tem processos que são, muito mais fáceis de conseguir do que antigamente. Então eu aconselho procurar um profissional para estar explicando, para estar conversando e para dar o entendimento. O TV ACIPAN fica por aqui. Foi um prazer estar com vocês. Até a próxima semana. Tchau!